Não existe palavra que tenha recebido tantos significados e tenha marcado os espíritos de tantas maneiras quanto a palavra liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de escolha. A palavra liberdade combina com muita coisa e é usada em contextos bastante variados. No século XVIII, o filósofo francês Montesquieu definiu a liberdade como o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Para garantir a liberdade das pessoas, o filósofo, que também foi um importante político, propôs que o poder, fosse uma monarquia ou uma república, deveria ser dividido em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. É a chamada tripartição dos poderes. Montesquieu defendia que, ao separar os poderes, um poderia vigiar o outro. E essa vigilância garantiria a liberdade dos cidadãos. No Brasil, a tripartição dos poderes está garantida na Constituição Federal de 1988. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo é formado pelo Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Os deputados e senadores são eleitos por nós, cidadãos, e estão em Brasília para nos representar. Mas por que a gente precisa desses representantes? Montesquieu dizia que todas as pessoas livres deveriam poder se legislar, decidir o que é certo e o que não é para alcançar a tão desejada liberdade. Só que Montesquieu também sabia que essa ideia não daria certo em um Estado. Como ouvir tantas vozes? Parecia impossível. Por isso, a saída seria eleger representantes. É preciso que o povo faça através de seus representantes tudo o que não pode fazer por si mesmo. Esses representantes produzem as leis que regulam a vida da sociedade e são responsáveis por fiscalizar o cumprimento dessas leis. Nos estados, a Assembleia Legislativa é formada pelos deputados estaduais e nos municípios, as câmaras municipais são formadas pelos vereadores. Senadores, deputados federais e estaduais e vereadores criam as leis e fiscalizam o Poder Executivo. O Poder Executivo, como o nome diz, executa as leis e é responsável por colocar em prática as políticas públicas em benefício do povo. Os representantes do Executivo também são eleitos pela população. No governo federal, quem exerce esse poder é o presidente da República. Nos estados, é o governador e nos municípios, o prefeito. O Poder Judiciário tem o papel de cuidar dos conflitos que podem aparecer durante a elaboração e o cumprimento das leis. O Judiciário garante a proteção dos direitos dos cidadãos. O dia a dia da organização do Estado é complexo. O mais importante é entender que é preciso manter o equilíbrio entre os poderes para a tirania não ter espaço. Como diz Montesquieu, tudo estaria perdido se o mesmo homem exercesse os 3 poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares. Por isso é tão importante escolher bem nossos representantes. Eles trabalham para garantir a minha, a sua, a nossa liberdade.